Bom, eu quero começar essa entrevista direcionando a primeira pergunta para você, Johnny. Na coletiva de imprensa, você disse que quando você fez Incompatível, você não ficou muito na sua mente de que eu estou fazendo uma comédia romântica, não foi algo que ficou tão consciente para você. Mas eu quero chamar a atenção que, ao menos em matéria de cinema, eu vejo que você construiu muito uma carreira, uma trajetória que, embora transitasse assim por alguns gêneros, tinha um aspecto que era muito comum entre os seus filmes, que é no caso a música, algo que chama muito a atenção em, por exemplo, o Magnata, que tinha ali o roteiro do Chorão. O Chocante, que era uma comédia, também tinha esse aspecto de boy bands dos anos 80/90. E o Legalize Já também, que você trazia ali a história do Marcelo D2. E Incompatível, eu vejo muito uma mudança significativa de trajetória, porque, enfim, é novamente investimento em uma comédia, mas é uma comédia romântica e que não necessariamente está sintonizada com esse universo da música, da qual você tem bastante intimidade. Então, quero que você comente sobre, enfim, essa sensação de que, de fato, você está entrando aqui em um terreno inédito, talvez, na sua trajetória. Alex, é muito legal. Eu acho assim, na verdade, eu antes do Incompatível, eu cheguei como você falou, né? Eu fiz algumas coisas né, que passeavam um pouco nesse gênero, mas era muito sutil, não era realmente, né? Cara, para mim, eu considero importantíssimo, né? Não ficar numa prateleira, né? Não ficar num lugar só e tal. E, de novo, como eu comentei, o gênero da comédia, ele é muito difícil, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão, né? Enfim, sobre a comédia. Então é um tipo de gênero para fazer rir. Só que, pô, fazer uma pessoa rir é muito mais difícil que fazer chorar, né? E nesse caso foi isso. Eu abordei o tema, também pesquisei muito, estudei bastante e tal, mas eu não queria embalar ela de uma maneira. Então já que é uma comédia, eu vou filmar diferente do que eu costumo filmar, enfim. Então foi uma coisa que desde o começo, conversando com o diretor de fotografia, a diretora de arte, a figurinista, enfim. Eu falei, poxa, independente da gente estar fazendo uma comédia romântica, vamos, enfim, cada um aqui tem o seu background, né, a sua cinematografia e, enfim, se isso cabe e coube no filme, não tem por que a gente mudar. Mas para mim foi incrível, assim, foi porque apesar de ser uma comédia, ela tinha um questionamento, né? Ela tinha fala de um assunto, né? A gente fez o filme há um tempo atrás e ele passou esse tempo e a gente vê que bom que esse assunto ele continua super atual, né? Que bom pro filme, enfim. Mas é isso, assim. Mas aí eu tinha esse time de atores que foi incrível. O Gabriel que está aqui ajudou muito na coisa do roteiro, né? Ele teve uma participação também no roteiro, junto com um cara que é super de comédia, né? Que é o Paulo Cursino. E, e foi isso. E aí as coisas foram muito orgânicas, né? Eu não tive nenhuma dificuldade, sabe? Nenhuma dúvida. As coisas foram acontecendo, a gente foi descobrindo, né? Cada personagem, o porquê né, da interação desses personagens, o porquê da história desses personagens. E a gente foi isso. Para mim, assim, eu não é isso. Óbvio que eu não parava para pensar. Claro que eu parava para pensar. Eu estou fazendo uma comédia, mas isso não foi um peso para mim. Isso não era uma coisa. é, Foi muito natural. E uma Uhum. característica muito bacana do filme foi isso, assim. Realmente foi um filme muito gostoso de fazer, muito, muito legal. Teve uma interação de equipe, elenco. Sim, foi um filme que realmente, como eu brinquei, né, como eu comentei, que quando acabou a gente ficou com essa vontade
de que ele tivesse mais tempo, que a gente continuasse filmando mais. Uhum. Gabriel, deixa eu perguntar agora a você, porque Incompatível parece também ser um projeto bastante distinto na sua carreira, no sentido de que, se eu não estou enganado, ao menos em matéria também de cinema, as suas participações como ator até então eram pontuais em alguns projetos, e aqui você está assumindo, acredito que, o seu primeiro protagonista. Então, como você avalia toda a bagagem que você carrega dentro dos palcos, dentro da televisão, dentro de como um comediante, até mesmo ilusionista, e agora indo para esse campo, né, do cinema? Cara, então, eu comecei minha carreira muito novo, né? Com 12, 13 anos, eu comecei eu fazia aulas de teatro pequeno, então eu tinha essa vontade de ser ator, mas eu comecei principalmente a fazer mágicas, e a mágica, por ser uma arte escassa, né? Você não vê praticamente, é difícil. Você conhece um mágico, você tem um amigo mágico, é muito difícil, né? Você conhecer um mágico. Então, eu, criança, fazendo mágica, naturalmente era uma coisa que chamava atenção. E aí eu ganhei holofote com aquilo. Então, quando eu vi, eu já era mágico profissional aos 15 anos, já viajava o Brasil, já ia nos programas de TV. E, paralelo a isso, eu segui minha carreira de ator, mas a mágica ganhou uma expressividade. Depois eu vim tentando mudar um pouco isso, no sentido de que, para não ser rotulado, porque realmente as pessoas olhavam e falavam, o Gabriel é mágico. Mas não, eu atuava e eu tinha o dom natural da comédia, que a comédia é muito isso, né? Muito instintivo, né? O time da comédia, você ser espirituoso, de fazer. Então eu me considerava, desde garoto, era um garoto que gostava de imitar os outros, fazer piada e por aí vai. E aí comecei a transformar a mágica numa ferramenta de atuação. Aí eu fui para o teatro, montei um espetáculo de comédia, onde eu usava a mágica como apoio, e dali eu comecei a ser mais visto como ator e comediante pelo mercado, e aí vim fazer séries, e fiz novela, fiz filme, etc. Mas no filme, realmente, o Incompatível, na verdade, foi minha primeira participação. Eu acho que eu fiz agora já estou mais muito, muito lá atrás. Eu considero minha primeira participação no cinema. Depois eu vim fazer outras. Esse ano eu fiz outro filme. Então, assim, mas num papel já de cara de protagonista. Então, assim, dá aquele pé atrás e, ao mesmo tempo, não deu muito. Talvez por nunca ter feito, eu também não tinha muita dimensão do que é. Entendeu? Que maravilha, vamos embora, vamos fazer, vamos embora. E aí mergulhei no roteiro do filme, no entendimento do filme, conversei muito com o Johnny sobre isso, para justamente, que eu até tinha falado na outra coletiva, de não trazer o mesmo Gabriel do espetáculo, né? Que é a coisa mais fácil que tem, é a gente trazer o que você está acostumado a fazer. Eu não queria trazer o Gabriel comediante de stand-up, o que fala como Gabriel. Eu não suporto falar de mim na terceira, não sei porque que eu estou falando assim, o Gabriel. Eu não queria me comediante de stand-up ou apresentador para o filme. Então teve esse trabalho, mas ao mesmo tempo, como sou ator e já fiz vários trabalhos como ator independente de cinema, falei, não, vou trabalhar ao máximo para podar o personagem, não ser aquela coisa muito... ele não ficar estereotipado, nem ficar num tom acima, que é o tom do teatro. Então, mas assim, para mim foi desafio total, porque foi o primeiro, de cara eles acreditaram em mim, eu digo eles, que eu digo do Johnny, digo da Gulani, que foram algumas pessoas pensadas para o papel, eu nem sei direito, uma vez o Johnny até contou essa história, cara, ia ser uma pessoa, depois ia ser outra, depois a gente parou, pensou, aí achamos, quando a gente assistiu, falou, pô, tem tudo a ver, é quem a gente está procurando. Então foi aquele momento de estar na hora certa, no lugar certo, as energias confluíram, e eu acho que... Então, eu acho que, por mais que tenha sido isso, essa questão de minha preocupação como ator, de trabalhar, de lapidar ali o personagem, teve também um pouquinho de, cara, nunca fiz, não tive aquele medo. Eu falei, vamos ver como é que é. Então, talvez isso seja bom também, você não ter tanta dimensão do que é, você está entrando ali, porque também você entra mais fresco. Às vezes você não traz vícios de atuação em cinema, que você talvez, com o tempo, possa ter. Então, eu não sei se eu te respondi, claro, que você perguntou. Acho que sim, né, Alex? Respondeu sim, Gabriel, fica tranquilo. A próxima questão, acredito que ambos podem responder, que é em relação ao roteiro. Eu fiquei muito curioso pelo fato de que Incompatível originalmente era um texto que foi escrito por um americano de nome... Vamos ver aqui, qual que é o nome dele? Cadê?
Nossa, eu anotei o nome do roteirista. Scott Benson. Eu tenho muita curiosidade de saber como que era esse texto original e o que vocês acharam interessante manter dentro desse texto e o que vocês até fizeram adaptações, até por conta de choques culturais. Acho que é interessante também conhecer a sua perspectiva, Gabriel, porque, como o Johnny falou, você também teve uma contribuição importante aí nesse roteiro. Posso falar primeiro, Johnny? Manda ver. Não, então, na verdade, o filme já chegou para mim adaptado. Então, eu soube de como era o roteiro, já chegou para mim, que eu digo, como ator, chegou já adaptado pelo Paulo Cursino, que é um grande nome, né? Faz grandes comédias, grandes blockbusters. O Paulo escreveu. E já chegou para mim adaptado. Eu sabia um pouco sobre o roteiro, né, original, que ele mesmo contou, mas já chegou adaptado. E a minha colaboração foi no sentido de algumas cenas onde o Paulo deu a liberdade criativa. Falou, cara, a ideia dessa cena aqui é isso. E aí eu destrinchei, foram 2 ou 3 cenas, agora não lembro bem, destrinchei elas nos diálogos com o Johnny. Então eu tive uma colaboração realmente de roteiro em algumas cenas, mas não uma responsabilidade sobre esse roteiro, e da mesma forma como já peguei ele adaptado. Então não tenho domínio sobre o roteiro original do filme, a não ser o que eles me contaram e conheci sobre, entendeu? Então, Alex, eu tive acesso ao roteiro original, eu li ele em inglês. Esse filme ele ia ser rodado e me parece que acabou sendo lançado um filme com a Uma Thurman, se não me engano. E o roteiro era muito semelhante. Espera aí que meu gato... Marido por Acaso, naquela Marido imagem. por Acaso, exatamente. Espera aí que tem meu colega aqui, meu parceiro. Agora, o que foi interessante para mim foi ter acesso à estrutura de roteiro dos americanos, né? Que a gente está acostumado a ver pronto, obviamente. E realmente, assim, eles têm uma técnica, já fazem isso há muito tempo, né? Então, assim, no primeiro momento teve uma curiosidade minha de ler o roteiro e falar, entendi, então, né, nesse 1/4 aqui tem uma virada e coisa e tal, e vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. O roteiro, ele se passava, se eu for chutar... Bom, como eu disse, a Patrícia, a personagem da Natália, ela tinha uma coluna no New York Times, então não tinha... o assunto internet ele não era, né, não era falado, né? E aí partiu daí, putz, vamos adaptar, porque na mídia impressa hoje, né, é dificílimo você ter uma coluna de mídia impressa, onde as pessoas interagem, né? Eu acho que o grande desafio era isso, né? Como é que a gente vai pegar um troço que antigamente as pessoas interagiam na mídia impressa e hoje isso né, não acontece mais, e partiu disso aí. Aí, de novo, como você bem falou, é uma cultura americana e a gente é brasileiro, é latino, né? Então, vamos também adaptar, teve esses 2 processos. O que foi muito legal, e eu acho que isso me ajudou muito, justamente para me preparar para o filme, né? Porque como eu peguei esse processo desde o começo, foi bacana, porque nesse processo de adaptação, nesse processo de descobrir como é que a gente ia trazer isso, né, para o Brasil, eu já comecei a pesquisar, já comecei a estudar, e acho que isso também me ajudou muito na primeira pergunta que você fez, né? Já me colocou, eu revi muitos filmes, como o Gabriel falou também, eu acabei revendo muitos filmes para entender, né, a narrativa e tal, e aí você percebe que é isso, que independente da comédia tem uma história, tem uma dramaturgia, e acho que o importante é isso, se você conseguir contar essa história, aí a comédia se soma nesse lugar, né? É isso.
Senhores, antes de me despedir, eu quero fazer mais uma questão e pontuar, né, que a comédia romântica geralmente é associada, é um gênero muito associado ao público feminino, mas o público masculino também gosta e sempre vai de casal também no cinema para assistir o filme. Eu quero saber muito de vocês, como homens, assim, quais as comédias românticas vocês acham, por exemplo, que o público que quer assistir ou que gostou de Incompatível também pode procurar, até porque o Johnny principalmente apontou muito sobre longas que foram necessárias para fazer uma pesquisa antes de rodar esse filme, então tenho curiosidade de repente, receber recomendações de vocês para caso as pessoas que vão assistir Incompatível também possam ficar sincronizados com outros filmes, enfim, que tenham uma sintonia com ele. Quer começar, Johnny? Você deu várias, você falou tantas coisas, tantas referências legais, pode começar. Cara, olha, eu vou te falar, primeiro eu gosto de todas do Woody Allen, já boto o Woody Allen indispensável. E aí, cara, porque todas, dá para falar uma, né? Woody Allen, aí se for começar a falar de Woody Allen, a gente tem todas, assim, comédias românticas que ele escreveu, eu gosto. E acho fundamentais. E, cara, eu gosto muito de comédia romântica, sempre assisti muito. E aí eu vou desde Uma Linda Mulher, Um Lugar Chamado Notting Hill, as comédias românticas para chorar, PS Te Amo, Simplesmente Amor. Aí tem umas outras mais divertidinhas, tipo A Proposta, né, com a Sandra Bullock. Todas com Ben Stiller e Adam Sandler eu gosto. Eu acho que o protagonista de comédia romântica ele tem que ter um pouco aquele cara de bobo, que eu acho que eu tenho, acho que isso talvez me ajude. Essa cara meio de bobo, isso é bom. Então, a de Adam Sandler e Ben Stiller eu gosto. Eu vi há pouco tempo, que eu esqueci o nome, que se passa no sul da França, que é muito legal. Vou até lembrar, o cara quer tem uma herança, uma casa. Sabe qual é essa? A casa que um tio deixa para ele, lá no sul da França. Não estou lembrando. A comédia é linda, porque ela se passa toda lá. Vou até jogar aqui qual é. E eu vou lembrar aqui, daqui a pouquinho eu falo, mas é muito legal. Então, assim, cara, eu acho para mim, pro meu gosto, eu sempre adorei assistir comédia romântica. Eu acho que eu sempre gostei, Johnny, daquelas clássicas mesmo, sabe? Americanas, nova-iorquinas, da Califórnia, sabe? Sempre fui aquele que comendo pipoca ficava feliz, chegava a dar uma choradinha junto aqui. Um Virgem de 40 anos foi uma comédia romântica, sempre. Pois é. Excelente. Harry e Sally feitos um pro outro, que o Sino até falou muito lá no início, assisti, adorei. Então, assim, já falei um monte aqui, né? Que me era... Não, se eu for falar, vou repetir. Acho que Harry e Sally é um filme... Eu também sempre gostei de comédia romântica, sempre achei legal. E o bacana dentro dessas comédias que o Gabriel falou, inclusive, quando eu fui... Eu não vou lembrar os nomes, mas quando eu fui pesquisar, a comédia inglesa ela é diferente da americana, mas eu acho que, enfim... por mais que o roteiro original era americano, eu acho que o Incompatível tem também um pouco de comédia inglesa. E, por incrível que pareça, eu acabei descobrindo vários filmes de comédia franceses, comédias românticas francesas. E, enfim, então aí você percebe que é um gênero universal, no sentido de que, independente, né, de ser romântico, como eu falei, quando você fala sobre as pessoas, né, seus personagens e tal, eu acho que as pessoas acabam, às vezes, se identificando com aquele personagem, com alguma situação que viveu na vida, né? Eu acho que a comédia romântica, ela expressa muito o ser humano, né? O que a gente vive, relações que a gente já teve, enfim, eu acho que é bem por aí. Mas aí, se eu for falar, eu vou praticamente repetir o que o Gabriel falou. Tranquilo. Senhores, obrigado pela entrevista e pelas recomendações. Obrigado, Alex.